entraria aqui no hoje, né? Essa linha do tempo não é. Não é. Eu sei que tem várias traduções, eles traduzem novamente. Pode ter uma renovação. Não. O cano está fechado, está concluído, está feito. Não vai ser mais acrescentado nem tirado nada. Ok. Então, aqui só uma passada geral, né, que é o significado. Isso aqui a gente já sabe da palavra grega, que vem, né, significa biblioteca. A gente tem essa biblioteca assim bem arrumadinha, bonitinha, compilada aqui, né, na Bíblia. E temos 73 livros, da diferença, né, dos livros do cânon protestante, que tem 7 livros a menos. E aqui, né, eles foram escritos por autores humanos, mas inspirados por Deus, né? Não foi a inspiração humana. Natural. A Bíblia é formada por 2 grandes blocos, né, que nós chamamos de Testamento, o Antigo e o Novo. E esses blocos também se subdividem em outras partes, como eu mencionei a questão da Bíblia hebraica. O nosso Antigo Testamento contém 46 livros, aqui está a diferença com o protestante, né? E o nosso Novo Testamento, 27, e é igual para protestantes e católicos. O novo, né? Que é só O novo, o antigo eles adotaram o cânon hebraico. 7 a mais, né? Eles têm a menos, dependendo do ponto de vista, do nosso ponto de vista, do ponto de vista deles, nós temos a mais. Aqui é a diferença, né? A nossa Bíblia contém, aqui já foi, a protestante tem 39 em relação ao Antigo Testamento, né? Na Bíblia estão deles, né? Na Bíblia protestante está ausente Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico ou Sirácida, é o mesmo livro. A primeira e a segunda Macabeus, livros de Macabeus, né? Na nossa Bíblia, esses livros são considerados deuterocanônicos, porque canônico é uma lista, né, considerada inspirada, e esses livros foram considerados depois, porque eles não estavam no cano da Bíblia hebraica, porque eles não foram escritos em hebraico, né? A maioria aqui deles foram misturados, ou hebraico e grego, e outros somente grego, então eles não consideraram a mistura e nem somente a língua grega. Então, ao formular o nosso cano, esses livros foram considerados, né? E deuterocanônico porque é uma segunda lista considerada inspirada. Esse é o sentido da palavra deutero. A palavra cano é de origem grega e significa medida, é uma norma. Então, essa palavra foi... O que para nós é considerado? Foi uma norma, estipulado uma norma. O que é considerado inspirado? O cano em relação à Bíblia é a norma que estabelece a lista, porque quando se determinou, por exemplo, com relação ao Novo Testamento, quais são as cartas que estariam lá? Existiam outros evangelhos, né? Irmã, qual foi o critério? Eu não sei dizer, não faço essa pergunta, que eu não sei dizer qual foi o critério para ser escolhido Mateus, Marcos, Lucas e deixado de fora, porque tem vários evangelhos que a tradição considerou, aplica a esses evangelhos que não entraram no cano, aplica o nome de apócrifos, né? Acho que vocês já ouviram essa palavra. Tem o evangelho apócrifo de Madalena, tem o evangelho apócrifo de Judas, porque eram escritos do mesmo período, mas esses escritos, por algum motivo, não entraram no nosso cano. Esse motivo eu não saberia dizer. Teria que pesquisar, e eu não tenho outro dia para voltar e dizer, olha, retomando o encontro anterior, eu não teria esse tempo, né? Então, existiam outros, né? Por isso que foi feito o cano da Bíblia Católica, né? E outros foram deixados, talvez eles tenham estipulado um critério mais ou menos semelhante ao que os judeus fizeram. Os judeus consideraram a língua, talvez no cano católico tenha considerado a questão do ser testemunha ocular, da experiência com Jesus. Eu não saberia dizer qual foi o motivo, né? Mas existiam outros escritos, e esses escritos não foram totalmente descartados, porque eles são utilizados como uma literatura apócrifa, né? Eu já li que tem escritos que são apócrifos, que falavam que
que Jesus, quando caminhava, surgiam flores. Talvez por causa disso, porque é meio exagerado, meio romantizado ou muito imaginário, né? Muito assim, ficcioso. Talvez esse seja um critério de não ter entrado, né? Enfim, e a nossa lista, né, foi fechada. Por isso que eu acho que talvez não vai haver essa renovação, né? Porque a gente já está aí, isso é mais ou menos, né? Quantos anos deve ter? Uns 500, 600? Não é desde o período do cano, né? Mais ou menos uns 500, 600 anos. E permanece, acho que quando a igreja disse assim, bateu o martelo, vai ser isso, acabou. Porque também não dá para cada tempo ficar mexendo nas coisas, nas normas da igreja, né? Então, até aqui vai, daqui vamos... Algumas coisas são modificáveis, outras são permanentes. Judeus e cristãos usam o mesmo livro sagrado, a Bíblia, em relação ao Antigo Testamento, sempre lembrando esse detalhe. Entretanto, cada um deles possui a sua lista, o seu cânon, né, de livros inspirados. Aí isso é uma questão aqui prática, né, que os títulos, os subtítulos, quem está com a Bíblia pode pegar, você vê que tem aquele no início de algumas partes, tem aquela parte em negrito, né, mais escurinha. Essas partes aí, elas não são, não compõem o texto bíblico, porque os livros foram escritos direto, um texto único, como uma carta, sei lá. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, foi escrito assim, ó, pam, seguido, né? Com o passar do tempo foi dividido em partes, conforme, porque assim, aquela metodologia de vamos mudar o tema e põe lá um capítulo, um título para aquele tema. Isso foi feito depois, muito tempo depois, né? Se dividiu em capítulos, depois se dividiu os capítulos em versículos para facilitar a leitura. Foi mais uma questão didática, né, do que realmente do texto, para a compreensão e leitura do texto. E com a tradução, cada tradutor, ele ao traduzir, ao ler o texto em hebraico, ao ler o texto em grego, quando mudava de assunto, mudava ali no texto bíblico, eles colocam esse títulozinho que você vê a Bíblia Ave Maria tem, todas as Bíblias têm aquele textozinho que já indica mais ou menos o assunto que vai ser tratado naquele trecho bíblico. Isso é a opção do tradutor, por isso que nas Bíblias não são iguais, porque quem traduz dá o nome que ele, né, vê ali o texto e acha que é mais próximo, mais condizente. Então isso é questão do tradutor. Assim como as notas e as introduções, a introdução dos livros, das partes, as Bíblias, a maioria tem uma introdução, isso também não é texto sagrado, né? Isso também faz parte de quem traduziu. Aqui não aparece bem, que são essas partezinhas aqui, ó. Isso aqui não faz parte do texto bíblico, né? Isso aqui que começa no início dos textos e nem essa parte toda que é nota, né? Se a gente fosse tirar tudo isso, o texto, a Bíblia ficaria também um pouquinho, né, mais reduzida na sua espessura. Porque isso aqui são chaves de leitura que nos ajudam a entrar e a compreender o texto, né, a identificar, mas que não, porque o que está escrito aqui não deve ser considerado como revelação, como texto inspirado, né? Uma vez uma pessoa veio falar comigo que na Bíblia pastoral, que é essa Bíblia azul, tinha lá numa nota, não sei aonde, não me lembro mais, tinha uma palavra lá que era incorreta. Eu não sou biblista. Como é que eu vou ousar dizer que a palavra é incorreta diante de um cara que estudou grego, hebraico, tradutor e tá. E ainda tem o detalhe. A Bíblia, antes de ser impressa, ela é submetida à comissão dos bispos. Os bispos mandam para peritos, ou seja, estudiosos que entendem daquele texto bíblico, né? Ele não pega o texto inteiro, olha, a Paulina está traduzindo a Bíblia. Aí pega o texto inteiro, dá aqui, né? Você vai ler e vai fazer a sua apreciação e vai nos dizer. Não, você é perito, sei lá, nos evangelhos, nos escritos de João, a CNBB divide e você vai analisar. Ela contrata vários peritos, é assim que funciona. E esses peritos vão dizer, olha, não, isso aqui é coerente, não, isso aqui
Não, eles vão dar um parecer. Por fim, a CNBB diz assim, que tem todas as Bíblias tem lá no início, você vai dizer lá o nada consta. Ou seja, nada consta, a CNBB não tem nada contra essa tradução. Porque se tivesse, não seria impresso. Todas as Bíblias católicas, elas têm a autorização, né, de um órgão competente da igreja para ser impressa. Então, assim, passou por peritos, passou por estudiosos, passou por uma comissão de bispo, e quem sou eu para dizer que aquele negócio ali, né, é incoerente, está errado, não condiz? Enfim, eu posso não gostar dessa Bíblia. As traduções são diferentes, eu posso não gostar dessa tradução, como eu não gosto da Bíblia Ave Maria. Ai, irmã, é minha opção. Não gosto da Bíblia. Eu acho uma tradução. Que ninguém gosta. Eu acho a tradução muito difícil. Eu não me identifico. Ninguém gosta. Eu gosto da Bíblia Pastoral, que eu acho uma linguagem assim, acessível para o meu. E olha que eu sou estudada. Dizendo, irmã, se a senhora não consegue, quem vai conseguir? Mas eu me identifico com a linguagem da Pastoral. Não diga assim, irmã, qual a Bíblia a senhora recomenda? Com certeza eu vou recomendar a Pastoral. Mas se você gosta da Bíblia Ave Maria, eu não vou dizer não leia, porque eu não gosto. Não, se você gosta, você se identifica, né? Beleza, toca pra frente, não é? Não vamos perder a amizade por causa disso. É uma questão de gosto. A diferença entre as Bíblias é a tradução, né? E o porquê eu escolho essa ou aquela é gosto. É gosto, porque a tradução, né, qual é a diferença da tradução? É a escolha das palavras, né? Às vezes um português mais fácil, mais compreensível do que um português muito mais rebuscado que você lê, assim, oi? Né? Então essa é a diferença entre as traduções da Bíblia. Eu não consigo, já tentei, mas eu não consigo gostar da Bíblia Ave Maria. Eu gosto da Jerusalém, eu gosto da Pastoral. A Pastoral é minha vida do cotidiano. Acho que desde quando eu iniciei minha caminhada na igreja, eu tenho a Bíblia Pastoral, acho que eu tenho uma ligação afetiva com ela. E isso é importante. E a gente ter uma relação afetiva também. Não é um livro. É um livro que eu gosto, um livro que eu gosto de estar com ele. Aí eu me culpava tanto por não gostar da Ave Maria. Não, você não tem nenhuma norma dizendo que você tem que gostar. Assim como não tem nenhuma norma dizendo... Por exemplo, no Brasil, muitas igrejas usam na catequese a Bíblia Pastoral da editora Paulus, que é a Sazuzinha. Os grupos de oração, como aqui também, e eu acho que é mais influenciado por causa do Brasil, preferem a Ave Maria. Então, assim, é óbvio que é questão de gosto. Eu, quando as pessoas vêm assim, irmã, eu gostaria de uma Bíblia. Eu logo pergunto, você quer a Bíblia para quê? Tem uma finalidade. Você quer uma leitura cotidiana para você ler todos os dias o Evangelho, para você não tem. Aí eu começo a interrogar. Você tem algum conhecimento? Você não. Falei, então eu te aconselho a pastoral. Aí eu já pergunto, você participa de algum grupo? Porque aí os grupos não adianta. Se a pessoa é do grupo de oração vai chegar lá com a Bíblia Pastoral, quando vão ler lá um texto, ela vai ficar perdida, né? Então assim. Mesmo fazer essas perguntas. A minha irmã comprou uma Ave Maria e falou, eu tentei ler, mas... Não conseguiu, entendeu? A não ser que ela participe de um grupo de oração. Aí ela também pode ter 2, pode ter 3, nada impede. Ninguém disse que tem que ter só uma Bíblia. Eu tenho 3 Bíblias, uma protestante, uma pastoral e uma Ave Maria. Porque, entendeu? assim, sabe? E pra mim elas todas são maravilhosas. Elas servem cada uma dentro da sua função. Elas não são rivais, não estão competindo, entendeu? Então nada impede. Eu leio mais a pastoral. Eu tenho a Pastoral e a Jerusalém. E são as que eu gosto. Então, assim, é livre. Mas eu interrogo. Quando as pessoas vêm à livraria e dizem assim, irmão, eu quero uma Bíblia. Aí eu começo a perguntar. Porque, assim, eu não sou vendedora. Eu sempre dizia isso quando eu estava na livraria. Eu não sou vendedora. Eu trabalho numa livraria, é verdade. A minha missão é evangelizar ali. E é orientar as pessoas quando vêm. Entendeu? Quando vem, quer uma Bíblia, eu não quero vender a Bíblia mais cara, porque não é esse o meu objetivo. Eu quero ajudar a pessoa que ela tenha algo que responda à necessidade dela. E eu começo a perguntar, você participa de algum grupo? Não. Você já tem algum conhecimento? Não. Você quer a Bíblia para quê, então? Eu quero começar a ler, Então tá. Eu vou te mostrar e você escolhe, viu? Essa aqui para quem não tem nenhum conhecimento, essa aqui para quem faz um estudo bíblico, e vou. Entendeu? Então, eu mostro as opções que há. E há muitas opções, não há só uma. Mas tem que conhecer. Né?
a questão das línguas, né? As línguas em que a Bíblia foi escrita originam-se de dois grandes grupos. São dois grandes grupos que, como a nossa língua portuguesa originou do latim, e muitas outras línguas foram originárias do latim, né? Aqui a gente fala de dois grupos, das línguas semíticas, sobretudo o hebraico e o aramaico, mas dentro das línguas semíticas tem todas essas outras línguas, inclusive que o povo de Israel convivia com essas línguas, porque eles estavam ali na terra de Canaã, e as línguas indo-europeu, sobretudo o grego e o latim. Tanto que quando Jesus é crucificado, Pilatos manda fazer uma tabuinha. Vocês lembram da passagem do Evangelho? E aí diz que ela estava escrito... Não, ela estava escrito em hebraico, em grego e em latim. A própria Bíblia fala das três línguas, porque eram as línguas ali que eles conviviam com as três línguas. A língua do Império Romano, que era o latim, né? Eles tinham passado pela dominação grega e os gregos impuseram a língua, então eles conviviam com o grego, e a língua do culto, que era o hebraico. Aqui, rapidinho, o cano. Eu só vivo me mexendo, né? O cano do Antigo Testamento. Esse aqui é o cano da Bíblia Católica. Nós temos 4 blocos, diferente da Bíblia Hebraica, que são apenas 3. Nós temos o Pentateuco, nós temos o bloco dos livros históricos, nós temos os livros poéticos ou sapienciais e temos os proféticos, né? Aqui os livros históricos, a gente tem Josué, Juízes, Samuel, Crônicas, Reis, né? Entra aqui nos históricos. Os poéticos e sapienciais, temos os Salmos, Eclesiásticos, né? Cânticos, esses livros. E os profetas. Só um segundinho para eu copiar. Eu vou mandar depois. Aqui do Pentateuco, nós temos os 5 livros, por isso se chama Penta, né? Pentateuco. O bloco dos históricos, nós temos 16 livros nesse bloco, né? São todos esses livros que compõem. O terceiro bloco, os livros poéticos, né? Poéticos porque assim, eles têm poesia, alguns, né? Tem a questão da sabedoria, por exemplo, os provérbios, né? Eles são recolhe da sabedoria popular o conhecimento. E aqui são... Ai, apertei no errado. Aqui. Nem aqui. Aqui. Os livros poéticos ou sapienciais são 7. E os proféticos, que são 18. Veja, quando eu disse que tem que conhecer os profetas, eu só coloquei 2. Só 2, né? E são 18. Esses que estão com asterisco são os maiores, são considerados os profetas maiores por causa não que eles foram grandes profetas também, mas por causa da extensão do livro. O livro são mais extensos, tem mais capítulos, né? E os menores pela extensão, porque às vezes tem livros de profeta com 2, 3, 4, uma folha, né? Então, assim, é pela extensão essa categorização, né? Entre maiores e menores. Aqui o cano do Novo Testamento, né? Nós temos aqui os evangelhos, 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas. Temos as cartas. Entre as cartas temos uma subdivisão, que é as cartas paulinas. Paulinas são consideradas autênticas de Paulo, né? Escritas por São Paulo, autênticas, que ele escreveu. E temos as cartas deuteropaulinas, ou seja, são cartas duvidosas se Paulo realmente escreveu ou não. Se ele não escreveu, foi baseada no pensamento, na teologia de Paulo, né? Então essas cartas são duvidosas, assim. A teologia que estão nessas cartas é a teologia de Paulo, mas não se tem a certeza, não se pode afirmar que foi Paulo mesmo que escreveu. Então, por isso são chamadas de deuteropaulinas. E temos as cartas, essas cartas são 6, e temos as cartas pastorais, né, que são 7. As cartas aqui, Pedro, Tiago. Depois temos o livro de Hebreus e o Apocalipse. Essa é a nossa divisão
do Novo Testamento. Que é grosso essa palavra? Porque é outro livro. Não é considerado uma carta pastoral dentro do estudo bíblico. Aí tem vários critérios para analisar, critérios de gênero literário, enfim, tem vários critérios. Ela se destaca, né, dentro das cartas pastorais paulinas, deuteropaulinas. É considerado, assim como Atos e Apocalipse é considerado um outro livro. Aqui voltando novamente, recordando do início, aquela biblioteca, né, que nós temos, o Antigo e o Novo Testamento. Daí, algumas dicas de como fazer uma catequese bíblica, né? Lançando mão de todo esse conhecimento, como fazer. Na catequese, procuramos critérios, né? Nós temos critérios para o uso da Bíblia, né? A fim de que uma fé seja a fé esclarecida, uma fé engajada. Isso é importante, né? De que adquire conhecimento, mas esse conhecimento é para que eu me engaje na minha comunidade, para que eu sirva a minha comunidade. Eu recebo uma iniciação cristã para eu me tornar um cristão efetivo e afetivo na minha comunidade. Efetivo que eu trabalho, que eu ajudo, que eu cresço com a minha comunidade. E afetivo porque eu tenho esse senso de pertença à comunidade, né? Eu não me afasto dela porque eu pertenço a ela e ela me pertence. Também de formar a comunidade, né? Assim, a partir do momento que a gente faz a experiência de comunidade, a gente tem esse pertencimento, né? A gente não é a igreja lá, eu vou quando eu quero. Não, eu pertenço a essa comunidade e ela me pertence. O crescimento dela depende da minha participação, né? Sem a minha participação, ela é mais pobre, e ela é mesmo. Né? E cada pessoa tem o seu lugar. A gente não está competindo na igreja, graças a Deus, né? Tem lugar para todo mundo. A gente não está. Muitas das vezes estão na comunidade, parece que em competição com o outro, né? Quem faz mais, quem faz melhor, quem manda mais, quem tem mais poder. E a gente não está nesse estágio de competição. A gente está no estágio de igualdade. Nós somos membros da mesma família, como, né, um só corpo. Assim como na minha família nós éramos 8 irmãos, né? Os mais velhos tinham mais responsabilidades, mas todos eram filhos. A mesma coisa na igreja, a gente não está em competição com ninguém. Né? E alimentar a nossa identidade. Na catequese, não se trata de colocar simplesmente a Bíblia, como eu falei no início, né? Colocar para ornamentar, ou mesmo, né, utilizar alguns textos, alguma coisa assim. É preciso saber usar, é preciso preparar, sobretudo, né? A gente não, na catequese vocês sabem melhor do que eu, a gente não faz nada de improviso. A gente prepara, né? A catequese, ela é antes, ela é durante, ela é depois, porque eu já tenho em vista o próximo encontro, né? É um compromisso, realmente, né, a longo prazo. Não é só, aqui é a catequese no domingo, não é só no domingo às 5h45 da tarde, né? O compromisso é antes, né? Quando você assume com amor, você prepara, você não chega aqui de improviso. Meu Deus, vou buscar aqui na minha postura, no meu livro, o que é do encontro de hoje? Antes de começar o encontro. Não é assim? Você pensa antes, você vê qual é o tema do outro encontro. E como eu poderia, esse tema vai ser um pouco difícil, como eu poderia trabalhar esse tema? Isso é a catequese. O objetivo de uma catequese bíblica é levar a criança ou catequizando, seja ele criança ou adulto, uma experiência com a Bíblia na catequese, né? Perceber a Bíblia como o livro da vida presente na sua vida, né? É um livro que faz parte da nossa vida cristã. Ter bem clara a mensagem que queremos transmitir. A atitude evangélica que queremos despertar no nosso catequizando, porque assim, a gente também está colocando a vida de Jesus como um modelo a ser seguido quando a gente, né, traz a Bíblia, né? Muito bem, eu vou sair daqui cristificada. Cristificando, a gente está cristificando esse catequizando, né? A gente está mostrando para eles os valores da nossa fé. Aonde estão os fundamentos da nossa fé? Na vida de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Aonde a gente pode ter acesso a esses ensinamentos?
Na Bíblia. Daí, por isso, é importante a gente considerar, né, o perfil, quem é o nosso catequizando, qual é a sua situação pessoal e também familiar, né, assim, quando a gente diz que a catequese não é como a escola, mas a gente tem as mesmas dinâmicas, embora não seja, né, como na escola, o catequista não é professor, né, mas ele também é um educador na fé. Então, conhecer a cultura, né? Aqui vocês sentem que catequizar criança, filho de brasileiro com cultura americana é um grande desafio, né? Ele tem uma língua, mas ele entende melhor a outra. Então vocês têm que conhecer esses pormenores para poder fazer uma catequese mais efetiva, né? As experiências da escola, ainda mais que aqui a catequese ela é muito pautada pela vida escolar, né? Às vezes a criança ou adolescente na escola está em uma série, mas dentro da igreja a maturidade dele ainda não corresponde tipo para fazer a crisma, eu acho muito cedo. Fazer crisma com 13 anos, né? Que é o período que ele está na escola, que já corresponde aqui. Então, pautar a vida, a catequese pela vida escolar é um grande desafio, porque você tem maturidades diferentes, né? E você, às vezes, dentro da mesma turma, na mesma sala, você tem que lidar com essas diferenças, né? E como você vai conciliar, às vezes, e a maturidade não é questão de idade, né? Tem pessoas, assim, tem crianças bem pequenas com uma maturidade, assim, que você fica, uau, né? Assim como você tem adolescentes com uma maturidade de 6 anos. Então, e também de adultos, né? Então, assim, você tem uma diversidade, não é questão de idade, né? A maturidade não é questão de idade. Então, aqui algumas dicas, né, para uma catequese bíblica um pouco mais eficaz, com a faixa etária, considerando a faixa etária dos catequizandos, né? Com os pequenininhos, aqueles bem pequenininhos, que é a maior dificuldade, né? Sim. Que aparece poucas vezes na Bíblia, muitas pessoas falam que elas falam de Jesus. Aparece muito no Evangelho de João. Alguns traduzem como em verdade, outros dizem amém, amém. Né? Seria é como uma chamada de atenção para aquilo que vai ser dito. Entendeu? É um recurso literário, né? É uma chamada de atenção que, para aquilo que vai ser dito, ele é muito importante. Você pode perceber, primeiro, em todas as vezes em que esse recurso é usado, vem uma situação, tem um caos acontecendo antes, e Jesus quer chamar a atenção para algo que é mais importante do que aquilo que está sendo discutido. Né? Algumas traduções traduzem como em verdade, e outras como, eu não sei se vocês já viram, eu já vi, amém, amém, eu vos digo, né? É uma forma de dizer, um recurso para dizer que aquilo que vem depois é mais importante do que aquilo que foi dito antes, ou aquela discussão que estava sendo gerada antes. Vocês veem que sempre depois do amém ou do em verdade, Jesus dá uma grande chamada de atenção. Ele sempre dá uma chamada de atenção depois. Eu acredito, eu gosto mais dessa lição. Eu acredito que é um recurso literário, ou pode ser algo que fosse um recurso usado na época, pode ser, né? Porque mesmo com relação às palavras de Jesus, como os evangelhos foram escritos muito tempo depois da experiência vivida, não dá para dizer que aquilo é ipsis literis, né? A palavra de Jesus. Tem conteúdos da mensagem? Tem. Mas se eu dizer assim que Jesus disse tal qual ali, com todas aquelas letras e vírgulas, não dá para afirmar, porque foi escrito, não foi gravado na hora, né? Como a gente tem um recurso hoje, pode gravar e a gente tem tudo assim que foi dito, tintim por tintim. Com os evangelhos, os textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, não tem como dizer isso, né? Assim, sabe que aquilo é a mensagem de Jesus. Agora, que foi dito letra por letra, nos mínimos detalhes, não dá para afirmar. Justamente por essa questão de ter sido escrito muito tempo depois.
Então, com os pequenininhos, né, pode-se contar aqui alguns fatos da vida de Jesus, né? O Antigo Testamento ainda é muito complicado para os pequenininhos, aí a gente vai entrar com a história de Adão e Eva, aí é bastante, vai dar um nó na cabeça que ainda não tem ainda uma maturidade assim para poder acompanhar esse tipo de assunto, né? Então, a gente vai para essa idade a gente vai escolher textos mais assim fáceis, mas que possa ser compreendido com essa faixa etária, né, de 6, de 5, né? Para isso, a Bíblia tem muitas histórias, né? A gente pega as Bíblias infantis, as histórias, né, assim, da Bíblia, isso agrada, as crianças conseguem acompanhar os bem pequenininhos, né? Nunca apresentamos um Deus que castiga, um Deus que passa a fio de espada 1000 cananeus, né? Isso daí ainda não é apropriado. Olha, talvez vocês tenham escolhido porque não podem contar na Bíblia. Com as crianças entre 8 e 11 anos, essa faixa etária já pode ter a Bíblia, já pode manusear. É super importante que tenha a sua Bíblia, que tenha esse contato com a Bíblia mesmo, né? Porque se usa a Bíblia infantil com histórias bíblicas, mas não é a Bíblia, literalmente Bíblia, né? Então, para essa faixa etária, já é aconselhado ter a Bíblia e não mais as histórias bíblicas com a chamada Bíblia infantil. Primeiro porque essa questão de se as pessoas buscam Bíblia para criança, Bíblia, mas não tem. A Bíblia é uma só, né? As Bíblias que chamamos de Bíblia infantil são histórias da Bíblia com uma linguagem, com fotografias, com imagens, né? Narrando a história, mas o texto em si é o mesmo, né? Então não tem. Então já podemos tratar de certos temas, né? Sem seguir a ordem cronológica, aquela linha do tempo que eu mostrei para vocês, né? Assim, você não tem um compromisso com a ordem cronológica ainda, né? Você vai pensar passagens da escritura que estejam apropriadas aí, que essa faixa etária tem condições de entender, né? Como por exemplo aqui a criação, os profetas, os primeiros discípulos, né? Assim, a gente pode já introduzir nessa faixa etária. Com os adolescentes, essa idade já dá para dar uma visão da história da salvação. Por isso que é importante que o catequista tenha a história de salvação aqui, ó, memorize. Então, tenha na cabeça. Aqui já pode dar uma iniciação bíblica. Para isso o catequista tem que ter a sua iniciação bíblica, né? Porque aí a gente tratar de coisas que a gente não sabe é bastante complicado, vem situações muito delicadas que a gente não sabe sair. E aqui pode seguir uma linha cronológica da história de Israel. Aqui, com os adolescentes, isso você pode fazer como eu fiz com vocês, né? Em pontos principais, né? Ter essa visão geral. Com os adultos, aí não tem escapatória, aí tem que ir no duro mesmo, né? Já não dá para dar leitinho, tem que dar alimento sólido. Então, assim, se aconselha realmente os círculos bíblicos, né? Fazer a leitura bíblica, que sobretudo ajuda muito a leitura orante, aprender o método da leitura orante, que é um método muito bom para a leitura bíblica, né? Então, e aí, espero que dê o tempo, eu selecionei alguns recursos, aí a parte prática, né? Como pegar essa fundamentação e praticar, né? Alguns recursos que podem ser usados nessa questão. A leitura orante, como eu acabei de falar, né? É um recurso tanto que você pode utilizar com as crianças, né? Com os catequizantes criança, com os adolescentes e com os adultos, né? A leitura orante não tem uma idade específica. Você pode fazer a leitura orante com qualquer faixa etária. Então, a leitura orante também é chamada de Léxio Divina, né? Tem como pressuposto alguns princípios, né, presentes na leitura cristã da Bíblia, tais como
Deus nos fala por meio da Bíblia e revela-se a nós por meio da palavra escrita e encarnada. A palavra encarnada é Jesus. Só o hino que ganhou 10. E Deus nos fala por meio da Bíblia inteira. Por isso, não se deve isolar nenhuma passagem, nem tornar... porque quando chega naquelas partes de guerra, a gente tem dificuldade de aceitar aquilo ali, né, como sendo texto inspirado, como Sagrada Escritura, né? Então, às vezes, a gente tende a pular essas partes. Aí, quando chega aquelas partes de genealogia, fulano gerou, esse é tão chato, tão cansativo, mas a gente não pode excluir. Isso faz parte do texto bíblico. A genealogia, o Antigo Testamento, ele é cheio de genealogia. Né? E essas listas são bem chatinhas, mas a gente não pode passar por elas, né? Escapar delas. Cada passagem deve ser lida dentro do seu conjunto. Por isso que é importante, antes de fazer a leitura orante na catequese, o catequista fazer a leitura orante ele sozinho, né? Para poder conduzir e orientar. Confiar no Espírito Santo é bom, mas se preparar ajuda também, dá uma boa ajuda ao Espírito Santo, porque tem o que você preparou previamente e tem aquilo que o Espírito Santo te inspira na hora que você está vivendo. As palavras da Bíblia não são apenas palavras do passado e para o passado, mas nos ajudam a entender e interpretar o presente. Isso para dizer que a Bíblia não trata só de um acontecimento do passado que ficou no passado, mas ela se atualiza no hoje. E todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu não leio do mesmo jeito, eu leio, né, diferente, assim como ela me fala diferente. Quantas vezes a gente lê o mesmo texto e eles nos dão inspiração diferentes, né? Coisas que a gente não tinha pensado antes, que a gente olha e diz assim, não, como é possível que eu nunca reparei isso nesse texto? E estava aqui, eu nunca vi, né? Então a Bíblia tem essa dinâmica, ela fala para o hoje, ela fala também, ela tem acontecimentos do passado, mas que também falam no hoje, não fica só no passado. Lemos a Bíblia por nossa fé em Jesus, vivo no meio de nós. Essa é a nossa motivação e é o nosso óculos, né? A nossa lente é Jesus, né? É Ele que nos faz ver, né, a palavra de Deus, entender a nossa cristificação, né? Ele é a chave de interpretação. Ele é o marco. Então, aqui o roteiro da leitura orante, né? Foi um monge que organizou, só podia, né? Foi um monge que organizou, tinha tempo para ler, né? Que organizou esse texto, esse método de leitura, né? Ou seja, é uma coisa assim bastante antiga, que nasce no meio monástico, né? E vem para o meio laical, que é o meio da gente, né? Então, é bastante antigo esse método. Foi ele que concebeu essa ideia. Esses aqui são os passos, né? A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. E nós hoje juntamos a ação. Porque ler, meditar, rezar a palavra de Deus é importante, mas também praticar. Pôr em ação. Não pode ficar só na teoria, na reflexão. Então, os 4 passos com a leitura, né? Nesse passo da leitura, a gente tem a pergunta assim, o que esse texto diz? A gente lê o texto.